Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Como os museus se preparam para receber as visitas de estudantes e de professores? E como essas instituições podem contribuir na educação formal que acontece na escola? Essas são algumas questões que vamos debater a partir de hoje na série Ciência e Vida Cotidiana, parceria Escola e Museu. Neste primeiro programa da série, vamos discutir o museu como espaço de formação continuada para o professor. São nossos debatedores hoje no estúdio, Ilone Seibel, do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, a pesquisadora do Museu da Vida, Luciana Sepúlveda, que também é consultora desta série, e a gerente educativa da Casa da Ciência, Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Adriana Vicente. Contamos ainda com a participação da museóloga Josimar Pereira, direto do Maranhão. Participe você também do Salto para o Futuro. O Museu da Vida, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, é um espaço de informar e educar em ciência, saúde e tecnologia. Vamos ver na reportagem de que maneira o museu se estruturou para contribuir na formação continuada dos professores que querem aprofundar seus conhecimentos científicos e utilizar com os alunos os seus diferentes espaços. Confira. O Centro de Educação em Ciências do Museu da Vida, vinculado à Casa de Oswaldo Cruz, tem se preocupado com a formação dos professores que utilizam suas instalações. Da importância também do professor, dele participar, dele ser um professor ativo e não passivo. Embora tenha os mediadores e monitores para atender, né? Mas é o professor que conhece a turma dele. É o professor que vai estar falando, que vai estar dando, na verdade, os instrumentos, né, fazendo as relações com o cotidiano do aluno. O Museu da Vida organizou uma série de encontros e recursos para orientar os educadores antes das visitas com os estudantes. A primeira parte dessa preparação é chamada de Encontro 1. Todas as sextas-feiras, um novo grupo participa do evento. Então ele é convidado a vir para conhecer todos os espaços do museu, né, todas as áreas temáticas que o museu tem. Os professores visitam os 5 espaços do museu: Centro de Recepção, Biodescoberta, Parque da Ciência, Castelo e Ciência em Cena. Quando ele vem e visita todos os espaços, ele vê qual é a possibilidade de estar trabalhando da melhor forma. Antes, preparando sua turma antes para vir ao encontro, durante, né, quando ele está fazendo atividade nos espaços, e depois, né, como é o feedback, como é que ele trabalha isso na escola. Esse grupo de professores está se preparando para começar o Encontro 2. É nesse segundo momento que o professor, que já conhece os espaços do Museu da Vida, vai se aprofundar em um tema escolhido. Embarque na estação do Museu da Vida. O trenzinho da ciência vai fazer um passeio pelo conhecimento, levando os professores aos diferentes espaços do museu. O destino da viagem deste grupo é o espaço Biodescoberta. Neste local é possível conhecer a exposição permanente sobre ecologia, vida, evolução, reprodução e genética. Com essa situação você tem condição realmente de aprimorar os teus conhecimentos e tornar mais dinâmico o aprendizado dos teus alunos. Depois de assistir a um vídeo, os professores fazem uma segunda subdivisão de área de interesse. Dentro do espaço Biodescoberta, eles escolhem se querem se aprofundar em citologia, micro-organismos ou fecundação. Por que as pétalas são coloridas? Por que as flores produzem cheiro? Só para atrair os bichinhos. Por isso que as flores são coloridas, não é para agradar os nossos olhos, não é para a gente falar assim, que cheiro gostoso. Ciências, eu acho que todo ser humano tinha que entender mais e mais, até para entender de todos os processos, da educação ambiental que a gente vê aí também, né? Então acho que vale a pena a gente estar tendo esses conhecimentos. E não é só isso. O Museu da Vida se organiza para atender as demandas específicas de cada professor. Além dos encontros, há também o plantão pedagógico. O plantão é a possibilidade que o professor tem de trabalhar um tema específico, né? Ou seja, ele quer trabalhar evolução, somente evolução. Então ele vem, conversa conosco, né, do Centro de Educação, prepara um roteiro, né, de visita. No que ele vai estar trabalhando o tema evolução, quais são os recursos que ele e nós aqui, quando vê a visita, vai estar utilizando para trabalhar esse tema em específico.
Você acha que o museu deve ser um espaço de formação continuada do professor? Ah, não tenho dúvida. Claro que sim, um exemplo. Uma coisa que eu percebi quando eu vim para a Fiocruz, que ele poderia aperfeiçoar, não só aperfeiçoar, mas facilitar o trabalho do professor. Bom, com base no tema da educação continuada do professor, Luciano, eu gostaria de saber de você, o que é a educação museal? Bom, Marcos, uma vez eu estava falando para um grupo de professores sobre como é que a educação acontece no museu, e alguém, no final de um certo tempo, perguntou para mim, mas, afinal de contas, pedagogia museal, educação museal, o que isso tem de diferente, efetivamente, da pedagogia, da escola, né? E aí eu costumo dizer que, no fundo, o que diferencia é o uso, a apropriação que a gente faz desses espaços, a função social desses dois espaços de transmissão da cultura, de construção de conhecimento. Eu podia apontar, por exemplo, que o museu tem uma relação particular com o conhecimento. Ele, por exemplo, ele trabalha disciplinas como a geologia, como a astronomia, como a etnografia, que não fazem parte do programa curricular das escolas. Da mesma forma, os museus, em geral, eles têm tendência a trabalharem com objetos, com coleções ou com módulos interativos que privilegiam uma relação de observação, de interação com objetos, aquilo que a gente em geral chama lição de coisas, né? Ou então relações interativas com módulos e equipamentos. Uma outra característica desses espaços é a relação com o tempo. Enquanto na escola os processos pedagógicos costumam durar durante um tempo muito mais extenso, no museu a relação de cada indivíduo com um elemento, um equipamento ou uma exposição, ela é limitada. Às vezes são alguns minutos diante de um equipamento, 1 hora dentro de uma exposição. Então isso modifica a nossa relação com o tempo. Um outro aspecto que é importante a gente levar em consideração também é que enquanto na escola a gente costuma aprender que a gente fica sentado, a gente está numa sala, no museu em geral a gente, para construir algum tipo de conhecimento ali dentro, a gente tem que se mexer, a gente deambula, a gente é andando numa exposição que a gente vai criando um conceito de conhecimento ali dentro, né? Ilone, eu queria saber de você, qual é a contribuição de um museu de ciência e tecnologia para a formação continuada do professor? Eu diria que a primeira observação é que essa contribuição ela tem como base o que o Luciano acabou de colocar, quer dizer, são as condições objetivas e as condições diferenciadas em que se dá a experiência para o professor. Quer dizer, o professor vivencia uma experiência na medida em que ele tem a oportunidade de participar de minicursos, de oficinas, que trabalham a ciência a partir de temas abordados de forma multidisciplinar, utilizando dinâmicas interativas, onde se propicia a interlocução, onde o professor tem a oportunidade de trocar com o mediador e de abalizar o conhecimento e avançar nesse conhecimento. E, sobretudo, o espaço diferente, os recursos diferentes que são utilizados representam uma oportunidade de vivenciar uma experiência que ele não costuma não vivenciar na escola e para a qual ele não foi muito preparado, porque os cursos de formação normalmente não apontam para o potencial educativo, sobretudo da ciência, da comunidade e outros espaços que não da escola. E isso coloca uma questão que, a meu ver, redimensiona a questão da aprendizagem. Quer dizer, a aprendizagem no museu, acredito que temos que redimensionar a concepção, quer dizer, a aprendizagem que nós vemos no museu, ela precisa ser revista no sentido de ela não ter uma dimensão escolarizada, ou seja, a aprendizagem na escola, ela tem uma dimensão sobretudo cognitiva, né? E no museu,
me parece que ela pode assumir outras dimensões, a dimensão cultural, social, emocional, afetiva, sei lá, tem N aspectos que tornam uma experiência significativa e prazerosa. E isso eu acho que é fundamental para o professor rever a sua forma de trabalhar e de pensar a questão da ciência. Adriana, sabe-se que a relação escola e museu, ela vem desde o início do século XIX. O que mudou de lá para cá? O que era feito no passado e o que vem sendo feito hoje? Fundamentalmente, o museu ele era visto um pouco como uma continuação da escola. Se ia ao museu para, e até hoje muita gente faz isso, para conseguir ilustrar alguma coisa que estava sendo trabalhada dentro do conteúdo programático, dentro daquele conteúdo que tinha que ser resolvido dentro da escola. Hoje, os museus interativos, que começaram a surgir na década de 80, eles trazem uma nova vertente. Esses museus interativos convidam o visitante a fazer parte ativa da exposição. A exposição ela não tem sentido sem o visitante. Ela não é uma exposição de coleção, ela é uma exposição de acontecimentos que só se tornam possíveis na presença do outro. Então, quando começou essa modificação, que começou com o Espaço Ciência Viva, no Rio de Janeiro, depois veio a Estação Ciência da USP em São Paulo, que tem cerca de 17 anos, e esses espaços foram crescendo e foram tomando corpo, automaticamente as escolas começaram a enxergar esses espaços como potencialmente possibilitadores de ambientes de aprendizagem. E esses espaços, que alguns não necessariamente nasceram com esse pressuposto, foram se adequando a esse público que estava entrando neles. E dentro dessa história, a gente hoje tem espaços que têm programas efetivos destinados a professores. E a gente vai ver isso ao longo do programa, com certeza. Vamos à primeira participação, é da Nazaré, do Rio de Janeiro. Sou orientadora Nazaré e falo do teleposto CEPAC, São João de Meriti, com alunos do Instituto de Educação e professores locais, hoje num total de 43 cursistas. Gostaríamos de saber por que os museus tradicionais não desenvolvem atividades de interatividade ou pós-visitação, para que o museu não seja visto como sujeito tão distante. Obrigada. Obrigado a você também, Nazaré. A Nazaré fala do museu tradicional, nós estamos abordando aqui o Museu de Ciência e Tecnologia, mas a provocação dela é pertinente, né, Luciana? Sem dúvida. Primeiro é interessante a gente sinalizar que realmente existem vários tipos de museu, né? A Ana já está adiantando um ponto da nossa discussão. Os museus são muito diferentes e tem acervos diferentes, propostas diferentes. Agora, tem uma observação também, Nazaré, que é a seguinte: a interatividade, hoje em dia, quando a gente pensa em interatividade, ela não necessariamente passa só por uma atividade que a gente costuma chamar no meio do museu de hands-on, ou seja, botar a mão na massa e fazer. Você observar alguma coisa acontecer, você vê um quadro e discutir sobre ele, ou você, de repente, estar participando de um debate, é uma atividade tão interativa quanto você está manipulando um equipamento de última geração. Agora, além disso, eu acho que a gente não pode... tudo bem, a gente até sinaliza que os museus tradicionais aqui no Brasil, de repente, têm tido maior dificuldade de renovar ou de propor atividades para professores. Isso é uma coisa até da gente pesquisar e realmente ver se isso é um fato. Mas não há necessariamente uma relação direta entre o museu ser tradicional e ele não trabalhar com o público escolar ou não desenvolver atividades interativas, até alargando essa concepção de interatividade. Certo. Agora a participação da Neirivan, do Maranhão. Pode falar, Neirivan. Como podemos trabalhar para melhorar o potencial de nossos alunos se não dispomos do privilégio de possuir um museu de ciências para promover essa conexão entre a informação e o conhecimento? Ilone, há um aspecto importante na pergunta da Neirivan. Nós sabemos que nem todas as cidades dispõem desse equipamento importante como é o museu.
de ciência ou museu tradicional. Como resolver esse impasse, essa questão? Como sair desse nó? Olha, dentro da perspectiva que a gente estava colocando antes, que a aprendizagem, ela ocorre num ambiente ou muito mais amplo que da escola, quer dizer, dificilmente uma comunidade, ela não dispõe de recursos, né, voltados, que nos permitem trabalhar questões de ciência. Você tem um rio que corta a cidade, você tem plantações, você tem prédios históricos, você tem N recursos que a comunidade disponibiliza, que a comunidade possui, e que muitas vezes a escola não está voltada e preparada para explorá-los. Eu não quero dizer com isso que o professor deve se contentar em simplesmente observar o que a comunidade tem. Quer dizer, eu acho que é um ponto de partida e tem que investir, procurar e relacionar e buscar mais informações e mais recursos que permitam realmente dinamizar mais o trabalho da sala de aula. Às vezes o professor não faz porque não percebe que está próximo, que faz parte daquela comunidade. Eu acho que seria interessante atentar e olhar no entorno, porque existem coisas que podem ser apropriadas como material pedagógico interessante. Luciana, no boletim você fala de uma forma bem objetiva que uma das diferenças do Museu de Ciência, da pedagogia desenvolvida no Museu de Ciência para a pedagogia desenvolvida numa escola formal, é que o Museu de Ciência tem coisas que a escola não tem. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre esse tema, já que ele tem uma importância muito grande, né? Eu acho que foi Ilone que coloca isso também no texto dela, essas coisas que a escola não tem. Na verdade, não é que a escola não tem, a escola tem outras coisas que o museu não tem. Ele tem uma particularidade, enquanto instituição, que é a sua grande riqueza e contribuição para as outras instituições, para o ensino formal. Então, o que ele tem? Ele tem, por exemplo, um corpo de pesquisadores renovando as temáticas em permanência, em exposições temporárias, ligados a ele ou através de universidades. Ele tem objetos e coleções que podem ser reorganizadas. Ele pode ter um serviço, e respondendo também à questão anterior um pouco, de exposições itinerantes. Então, o museu ele pode sair de dentro do museu também. Então, hoje em dia, a gente tem não só exposições itinerantes, como museus que itineram inteiros em caminhões, né, e que passeiam pelo interior do Brasil. A gente tem equipes de museus que saem também para desenvolver atividades variadas em localidades onde os museus não estão. Sobretudo, o que o museu tem é ser museu, é não ser outra coisa, né? Eu acho que é a particularidade dele. Luciana, uma outra indagação, Adriana, por favor, uma outra indagação que eu gostaria de fazer é sobre o aspecto que se tem do ambiente do museu enquanto espaço dedicado à ciência e à pesquisa, que até então era visto como um espaço apenas para os iniciados. Os não iniciados ficariam um pouco de fora de se apropriar desse ambiente. Como vem sendo o trabalho, já que essa experiência já vem sendo feita há algum tempo, somente na UFRJ, e que resultados práticos vocês estão já alcançando? A Casa da Ciência ela tem um aspecto particular, que ela é o único centro de ciência do Brasil que não possui uma exposição permanente. Nós só trabalhamos com exposições de caráter temporário. Então, a cada 2 meses, você tem uma nova temática diversa, distinta de outras, sendo trabalhada. Isso, apesar de ser uma loucura, nos possibilita testar várias coisas, né? Testar grandes novidades. E pegando uma carona na última fala dela, tendo em vista o que você colocou, eu gostaria de discorrer sobre o que torna o museu científico, e essa não é uma fala minha, mas do professor Mário Chagas, da Unirio, que é museólogo da Unirio, não é o acervo, mas a abordagem que ele desenvolve, a forma como ele se oferta e interage com a sociedade. O que aconteceu nos museus de ciência? O foco saiu do objeto para ir para a pessoa, para ir para o humano, para ir para a história de vida dessa pessoa. Hoje, o museu de ciência, o centro de ciência, como a gente chama, ele está muito
muito mais preocupado em despertar a curiosidade científica, em estimular a vocação científica, em estimular o espírito da descoberta e fazer com que essas pessoas percebam que a ciência, ela é uma herança cultural da humanidade, ela faz parte da nossa cultura, não é só usar a cultura para falar de ciência, mas ela é a nossa cultura, e que as pessoas têm o direito, enquanto cidadãs, de saber o que essa ciência está pesquisando, o que isso vai modificar nas nossas vidas cotidianas e como a gente pode interferir nisso. Então, nesse sentido, o museu, ele passa a ter uma atuação extremamente política junto à sociedade. Ainda mais numa sociedade em que a gente tem esse contexto da ciência desfavorável, no sentido que a maioria das pessoas não consideram a ciência como importante. E não consideram porque não sabem da interferência que tem, né? Que não é só o cientista que tem essa interferência. Até quando você liga a sua tomada, você está trabalhando com ciência e tecnologia. No próximo bloco, vamos falar sobre encontros promovidos pelo Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido como Casa da Ciência. Até já! O Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido como Casa da Ciência, promove de 2 em 2 anos encontros com profissionais de educação. Nesses encontros, os professores discutem e trocam experiências sobre as variadas situações de aprendizagem que podem ser exploradas em um museu. Na reportagem a seguir, vamos acompanhar a visita de uma turma de ensino fundamental a uma exposição. No primeiro trimestre de 2003, o Centro Cultural apresentou aos visitantes a exposição Portinari nos Ateliês do Samba, uma homenagem ao pintor em seu centenário de nascimento. A Casa da Ciência busca romper com a ideia de que ciência está relacionada somente ao estudo de áreas do conhecimento como biologia, matemática ou física. E essa exposição é uma exposição meio polêmica, porque nós estamos falando de uma ciência que não é uma ciência da academia. Nós estamos mostrando uma arte que é uma arte que não está no museu. Por outro lado, a gente sabe também que os carnavalescos, eles pesquisam, eles têm uma metodologia de pesquisa de trabalho para poder fazer isso que eles fazem. 60% do público da Casa da Ciência é formado por grupos de alunos. Por isso, a direção do museu investiu na criação de um espaço de formação de professores. Nós fizemos um encontro no final do ano de todos os professores que visitaram a Casa da Ciência num determinado período. E o que aconteceu é que eles trocaram essas experiências entre eles. Alguns professores que tinham feito descobriram que tinham outros professores que tinham feito coisas que eles nem imaginavam que podiam ser feitas. Tinham professores que não tinham feito nada e se deram conta das possibilidades existentes a partir da própria experiência de outros professores. E esses encontros foram felizes porque a gente pôde ouvir outras pessoas que trabalham com outras realidades, né, em outras comunidades, e fazer uma troca muito enriquecedora da prática, né, dos espaços não formais. Museu e escola têm objetivos em comum, como socializar e democratizar o acesso à cultura. E é por isso que a parceria é estimulante para ambas. Essa perspectiva de formação, ela pode se dar de diversas maneiras. O museu, o espaço de ciência, ela é uma das possibilidades. Depende da forma pela qual o professor vem visitar o museu e depende da forma pela qual esse museu se relaciona com esse professor. A professora Tânia Monteiro e mais outras 2 professoras trouxeram seus alunos para visitar a exposição sobre Portinari. Logo na entrada, eles puderam observar os quadros que inspiraram o carnavalesco da escola de samba Paraíso do Tuiuti a criar o enredo, as fantasias e as alegorias que contaram na avenida a vida e a obra do artista. E os estudantes mostraram que já sabiam sobre Portinari. Esse daqui fica em contraste com aquele ali que é a paz. Que é o que o Portinari pintava muito em dualismo, né? Dualismo. Aí eles botaram essa daqui do lado da casa ali de propósito, que nem em Portinari, o quadro Guerra e Paz. Depois do passeio pelas instalações da exposição Portinari nos Ateliês do Samba, os alunos da Escola Municipal Afonso Pena foram para uma oficina de máscaras na Casa da Ciência criar suas próprias alegorias. Ciência é vida, e vida é isso, é o cotidiano, é o dia a dia.
E essa exposição os dê a oportunidade deles sentirem ao processo da escola, que esse processo é uma pesquisa e que isso é uma pesquisa científica. Bom, Adriana, essa é uma experiência que você acompanha no dia a dia, né? A gente acompanha no dia a dia. A Casa da Ciência, como eu falei, ela trabalha com exposições de caráter temporário, por isso com várias temáticas distintas. E essa última exposição foi muito curiosa, porque nós trabalhamos com o processo de construção do carnaval. Então as pessoas não entendiam por que um centro de ciência estava trabalhando com o carnaval. Mas o carnaval ele tem uma metodologia, ele tem uma ciência, uma pesquisa muito densa envolvida, e a gente foi descortinar esses fatores. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o museu, ele não é feito em primeira instância para a escola. O museu é feito para o público. E as escolas se apropriam dele historicamente, isso vem acontecendo. Dentro dessa perspectiva que a escola se apropria dele, nós vamos tentar otimizar esse espaço do museu para estabelecer relações de aprendizagem dentro dele. Quando o professor vai ao museu, ele não vai necessariamente para que o museu o seja uma escola, mas para que ele possa criar situações de aprendizagem dentro dele. E aí, como é que a gente tem procurado fazer isso? Em primeira mão, nós ficamos pensando o que nós faremos para ajudar esses professores a trabalhar antes e depois da exposição. Várias coisas foram tentadas. Visita monitorada só com os professores antes da exposição, guia de referência antes sobre algumas situações que iam acontecer dentro do espaço da exposição. E nós chegamos às conclusões de que as escolas elas têm saberes, metodologias e objetivos diferentes. Então, quem tem que dizer isso para a gente é o professor que visita a Casa da Ciência. Então, o que a gente faz? De 2 em 2 anos, nós fazemos encontros com os professores que visitam as exposições, porque nesse espaço de tempo a gente tem um universo de professores considerável que visitou exposições diferentes, e eles são convidados, e o encontro é feito como um prêmio a eles por participarem da Casa da Ciência, eles são convidados a trocarem experiências sobre possibilidades de aproveitamento da exposição em sala de aula. Perfeito. E junto com eles é feito o planejamento das próximas atividades que vão ser feitas com os professores dentro da casa. Então eles é que definem o trabalho que vai ser feito com eles. Luciana, vamos inverter um pouquinho a lógica. O que o museu ganha na parceria com a escola? Por que é importante também para o museu essa parceria? Pois é, por que é importante? Porque, como colocou muito bem, inclusive, a Adriana, aqui a gente tem um trabalho nesse sentido parecido. Por quê? Porque a importância da parceria... Quando a gente fala de parceria, na verdade, a gente está falando de quê? A gente está falando de um trabalho onde cada um vai olhar para o outro e tentar construir alguma coisa diferente, que não é nem aquilo que eu trago e conheço no meu universo escolar e que não é aquilo restritamente que é feito no museu para um público indefinido, como um público geral, como a Adriana colocou. Então, a questão da parceria de fundo é a gente conseguir construir em conjunto uma coisa nova que vem da transformação de cada parceiro. A gente vai fazer uma coisa diferente. E a gente se dá conta que cada professor ou cada visita, existem várias situações de visita. O público escolar, ele não é um público, assim, um bloco. Todas as pessoas vão lá fazer a mesma coisa, esperam a mesma coisa. O mesmo professor pode retornar numa instituição museal e ter expectativas completamente diferentes. Depende da turma que ele traz, depende do envolvimento dele com aquele tema. Então, para a gente, a grande vantagem é a gente conseguir, numa relação de parceria, evitar que o professor seja um consumidor de atividades prontas, que o professor chegue no museu e queira repetir no museu o que ele faz em sala de aula, então tendo uma visita escolarizada, que o professor tenha dificuldade em integrar aquela visita no seu processo pedagógico. Por quê? Porque a gente está aprendendo com ele e ele está aprendendo com a gente a potencializar ao máximo os recursos do museu e da escola. Agora, direto do Maranhão, vamos ter a participação da museóloga Josimar Pereira. Boa noite. Eu fico muito feliz em estar participando de um salto para o futuro. Eu tenho uma indagações. A instituição museu hoje
tem um papel, dentro da nova concepção museológica, tem um papel de educador. Não seria, eu me questiono, se o museu não poderia fazer parte do currículo escolar, né, complementando a matéria afim. Eu acho que a escola poderia se beneficiar, né, mais dos museus, utilizando os museus como um espaço a mais para as suas atividades escolares, né? Então, eu acho que poderia usar o acervo do museu como material didático, né? Eu penso que é preciso haver uma interação maior entre o museu e a escola. Mas, por outro lado, também eu vejo que os museus, às vezes, eles ficam parados nos seus lugares, né? Então, eu acho que os museus, eles podem ir até a escola, propor à escola seminários, palestras, né? Eu acho que os museus, eles têm uma infinidade de recursos pedagógicos, né, que pode ser utilizado pelas escolas. Bom, Ilone, essa é uma questão que certamente vamos abordar em outros programas também, mas o fato dessa proposta de trazer o museu para fazer parte do currículo escolar, como é que você observa essa questão, já que alguns trabalhos vêm sendo feitos, já não leva nessa direção? Pode ser. Eu acho que trazer o museu, trazer o currículo escolar para dentro do museu, eu acho que é uma questão que precisa ser, trabalhada com bastante atenção, porque, veja bem, o museu é uma instituição e a escola é outra instituição. São duas instituições que são diferentes, que embora tenham trajetórias e objetivos que se encontram, né, eles mantêm suas especificidades, eles têm suas diferenças. Me parece que quando você propicia ao professor uma oficina, onde ele tem a oportunidade de vivenciar um tema científico, com uma abordagem em metodologias que ele não costuma, que ele não tem hábito de trabalhar, e aí eu acho que tem uma observação que eu gostaria de fazer, que normalmente os programas de educação continuada de professores, eles são propostos pela universidade, né? Ou pela universidade, ou por secretarias, enfim, e constituem muitas vezes em programas de cursos de atualização de uma determinada área, um determinado conteúdo específico, né? Me parece que a contribuição do museu para o professor, especificamente, é muito mais a experiência que ele possibilita ao professor, no momento em que ele permite perceber a ciência de uma forma diferente, ser trabalhada de uma forma diferente, interagir com os colegas, com os colegas professores, o que possibilita uma ampliação, me parece, né, do horizonte científico, cultural, pedagógico. Então eu acho que o museu, a contribuição do museu, ela não é exatamente responder à questão específica do currículo, mas propiciar uma reflexão e uma ampliação para que o professor possa buscar condições para responder às questões que o currículo coloca. Perfeito. Luciana, uma pergunta a propósito dos cursos e oficinas que são desenvolvidos lá na Casa da Vida. No Museu da Vida? No Museu da Vida. Casa Sim. da Ciência, Museu da Vida. Ciência juntou os dois deu Casa da Vida. Tudo Museu bom. da Vida. Museu da Vida. Os cursos e oficinas são feitos dos professores. Isso. Pois é interessante a gente notar, porque antes do museu ser inaugurado, né, já havia cursos e minicursos e experiências de formação voltadas para um público docente antes mesmo que o museu existisse. Quando o museu passou a existir, a gente, então, de uma certa maneira, ampliou as nossas atividades, tentando aproveitar, obviamente, o espaço que agora se oferecia. E também a responder a uma necessidade que eu acho que a gente tem que pontuar, que é a necessidade
do professor que vai visitar uma instituição conhecer e se apropriar da forma, do espaço, do conteúdo, do local onde ele vai fazer a visita, conhecer aquele espaço antes de ir com os alunos, né, dentro de uma lógica de parceria, de construção conjunta. Então, a gente, atualmente no Museu da Vida, a gente tem proporcionado os encontros, como a Bianca colocou, um encontro geral de apresentação, um encontro pontual de aprofundamento de determinados conteúdos temáticos, e temos agora uma outra forma de atendimento ao professor, que é o plantão pedagógico, onde a gente procura justamente escutar o professor e com ele construir projetos específicos. Eu queria só fazer uma observação. O que a gente tem notado é que muitas vezes esse professor que vem participar desses encontros nem sempre retorna imediatamente com as suas turmas ao museu. E às vezes o sentido dessas visitas para esse professor é um sentido não de preparação para a visita escolar com seus alunos. Às vezes ele busca naquele encontro um espaço de reflexão, de descoberta pessoal. Bom, nós temos mais uma vez a participação da museóloga Josimar Pereira, direto do Maranhão. Quando uma escola visita o museu, nós percebemos que às vezes o aluno não foi preparado para essa visita ao museu, e até mesmo o professor, né? Então, o museu fica difícil fazer uma metodologia aplicada. Termina a visita termina sendo uma visita simplesmente monitorada. Aí eu me questiono qual foi a ação pedagógica que foi desenvolvida no museu, e se houve uma ação complementar de sala de aula. É lógico que toda visita ao museu é sempre enriquecedora, mas eu acredito que uma ação museu-escola só é possível com a participação de professores, pedagogos e museólogos, né? Então, eu acho que para desenvolver o trabalho museu-escola só é possível com a presença desses três técnicos. Eu acho que todo museu deveria ter no seu quadro técnico um pedagogo. Eu acho que isso é fundamental para você desenvolver um trabalho educacional dentro do museu. Adriana, eu queria abordar um tema da pergunta da museóloga Josimar, quando ela toca na questão da preparação da visita. Como é que fica essa questão do antes, durante e o depois? Como a Josimar falou, assim, toda visita ao museu é enriquecedora, na medida em que a gente entende como o museu um lugar onde a gente otimiza o processo de construção do conhecimento. Agora, essa preparação anterior e esse aproveitamento posterior, ele pode ser sugestionado pelo museu, ele pode ser motivado pelo museu, mas ele não pode ser obrigado pelo museu. Essa relação é uma relação bilateral. O museu tem que pode estar interessado em ser aproveitado como recurso pedagógico para o professor, mas o professor também tem que estar interessado em utilizar o museu como seu recurso pedagógico. Muitos são os fatores que fazem uma visita não ser aproveitada. Um deles pode ser o embasamento teórico na temática em questão. O outro pode ser o desconhecimento da atividade que foi feita pelo museu. Muitas vezes, Josimar, a gente tem professores que chegam à Casa da Ciência e não acompanham o seu grupo. Claro que eles são convidados a acompanhá-lo, eles são motivados a acompanhá-lo, alguns podem escolher por uma preparação anterior, mas a gente não pode obrigá-los a acompanhá-los. Então, essa parceria, ela tem que vir dos dois lados, porque o museu, ele também é visto como um local de lazer. E nunca vai deixar de ser. E é bom que o seja. A gente quer que as pessoas saiam do museu felizes. Elas não precisam sair tristes. Elas podem estar felizes em conhecer, né? E a gente deseja, assim, que a mesma emoção que leva o cientista a fazer ciência, leve as pessoas ao museu. Então, é claro que esse professor, ele precisa ser tocado pelo museu, mas certo, ele também tem que abrir o seu coração para ser tocado. Então, é uma relação que tem que vir dos dois lados para funcionar. Okay.
Mônica, você tem perguntas? Eu tenho o fax da professora Tereza de Minas Gerais e ela pergunta o que muda na relação escola e museu a partir de projetos integrando essas duas instituições. O que muda justamente é a possibilidade dessa escuta recíproca, dessas duas instituições estarem construindo em conjunto uma proposta original. O que muda também é o museu se dar conta justamente das diferentes expectativas, das diferentes motivações que trazem o público escolar ao museu, porque realmente a gente tem que partir da seguinte posição. Ao mesmo tempo que é importante que a gente aposta que há um grande potencial pedagógico, que a gente pode investir, que a gente está trabalhando para que esse potencial seja ao máximo explorado, uma visita de descoberta numa instituição, quando ela é bem feita, né? E isso, dentro de um projeto, você pode estar gerando uma visita de descoberta e o professor, inclusive, saber como preparar uma boa visita de descoberta em parceria com as pessoas do museu. Quer dizer, o encantamento ou a forma de condução dessa visita, ela vai gerar frutos para um retorno posterior. Então, a diversidade de trabalho e de motivações que podem aparecer, elas têm que ser todas consideradas. E nesses projetos a gente também tem possibilidade de escuta e de novas propostas. A Ilone gostaria de complementar? Eu acho que uma coisa interessante de se observar, sobretudo quando se trata em cima da experiência do Museu da Vida, né? Quer dizer, a Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição extremamente instigadora, né? Você ter acesso ao campus, você entrar no campus, né? Você poder levar participar de um evento dentro do museu e trazer os alunos, mostra, quer dizer, para a comunidade, para os professores, para as escolas, uma nova possibilidade. Quer dizer, essa é a noção que a gente tem, a percepção que a gente tem das escolas que vêm e que voltam e que retornam, professores que participaram conosco em mini cursos há alguns anos atrás. Eles começaram a participar e a trazer alunos de várias escolas onde eles atuavam, né? Trazer para participar de teatro, participar da visita ao castelo da Fundação. Então, esse trabalho conjunto, essa relação que se estabelece, na medida em que o professor ele começa a perceber o potencial que existe, e são vários, em várias direções, ele se apropria e consegue, me parece que consegue obter e incorporar uma contribuição muito significativa. Depois do intervalo, as nossas convidadas destacam os principais pontos do debate. Salto para o Futuro volta já. Salto para o Futuro está de volta, hoje falando sobre o Museu de Ciência como espaço de formação continuada. A partir de agora, as nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o tema. Eu converso com a Adriana Vicente. Nesse momento final, eu gostaria de ressaltar que é importante que os professores entendam que o museu ele pode não ser somente um espaço possível de formação continuada, quando ele oferece cursos, congressos, workshops destinados a professores. O museu e o centro de ciência, independente da sua natureza, ele vai ser sempre um espaço de formação continuada para o professor dentro das suas exposições, pela sua própria natureza, pelas temáticas variadas que ele traz, que muitas vezes não estão nos livros, não estão nas notícias de TV, não estão nos cadernos de informática. Ele é mais um espaço onde o professor vai poder ter contato com conhecimento, não só com informações científicas, mas também com novas metodologias possíveis de serem aproveitadas no processo de ensino-aprendizagem. Então, por essa perspectiva e essa ótica, o museu ele vai ser sempre esse espaço destinado aos professores e, quiçá, que seja sempre apropriado por eles, né? Que os professores sempre se sintam à vontade e participem sempre dessas relações e dessas coisas que são feitas dentro do museu e que muitas vezes nos levem. A gente tem algumas
algumas experiências muito legais na Casa da Ciência, de exposições que foram reconstruídas dentro dos espaços das escolas que as visitaram. Ponto. Não foram reconstruídas pela Casa da Ciência, foram reconstruídas pelos professores que as visitaram e pelos alunos que as visitaram. Nós fomos convidados para várias. Então, que vocês também possam se apropriar desse espaço e tomá-los como seus. Agora, as considerações finais da Luciana Sepúlveda. Então, eu queria confessar que quando me foi proposto a oportunidade de dar consultoria para essa série, o tema inicial era Ciência e Cotidiano, ponto. A contribuição do museu para trazer a ciência para o cotidiano e para trabalhar com a ideia de cultura científica. E eu fiquei pensando, eu falei, é muito difícil, quer dizer, surgiu naturalmente a necessidade de se falar ciência, cotidiano, parceria, escola, museu. Por quê? Porque se nós formos hoje em dia pensar no grande desafio que é a divulgação da ciência, a apropriação de uma cultura científica verdadeiramente dita, nenhuma instituição sozinha, nem a universidade, nem os institutos de pesquisa, nem a escola, nem os museus, cada um do seu locus sozinho é capaz de dar conta. A gente tem que ter consciência que esse desafio a gente vai se aproximar de conquistar a partir do momento que a gente trabalhe em rede, que a gente trabalhe de forma articulada. E por isso eu fiz questão de puxar para dentro do tema Ciência Cotidiano, uma parceria que eu acho que é das mais importantes, que é a Escola Museu. Eu queria fazer uma outra observação também, se o Marcos me permitir, que é a seguinte, é que visita a museus na sociedade da gente em geral não é uma prática muito comum. E talvez nessa relação, para muitas pessoas, ir ao museu, elas vão ao museu pela primeira vez com a escola. Muitas pessoas dão esse depoimento. A primeira vez que eu entrei no museu foi com a escola. E nesse sentido, a escola tem um papel, né, a visita escolar ela tem um papel com relação ao próprio museu, de democratização do acesso à apropriação dessa instituição também, muito importante. E a começar pelo próprio professor. Tem professores que dizem, eu não vou ao museu, não tenho tempo para ir ao museu, mas eu vou quando vou levar minha turma, porque tenho que levar minha turma. Isso é importante também. Agora as considerações finais de Ilone Seibel. Eu gostaria só de colocar o seguinte, se a experiência do museu conseguir fazer com que o professor perceba que o processo de educação continuada não é um processo linear, mas é um processo que tem a ver com rupturas, com redirecionamentos, com reflexões individuais, com experiências coletivas, onde ele tem que se rearrumar, sobretudo considerando que o que a Luciana estava colocando não é hábito cultural nesse país. Famílias, pelo menos determinadas, talvez seja restrito a uma pequena camada, né? Mas professores e famílias não têm hábito de ir a museus. Apesar de muitos desses espaços serem gratuitos. Né? Exatamente. Então, se o Museu de Ciência conseguir contribuir nessa perspectiva de fazer com que o professor se torne um professor inquieto, que tente buscar, que vá atrás, que pesquise, que se informe, que tente participar de outras experiências, eu acho que é um grande ganho. Outra observação, se essa experiência que o museu vivencia no museu permite a ele, ou propicia a ele um questionamento sobre a ciência, qual é a ciência importante hoje, qual é a ciência que o cidadão tem que aprender para que ele se posicione crítica e ativamente dentro da sociedade, para que qual é a ciência que permite ao cidadão conhecer a realidade em que ele vive e tentar, com as informações que ele obtém, se posicionar criticamente e participar como cidadão, eu acho que essa é a expectativa e é uma expectativa e é o desafio que se coloca não só para a escola, mas para o próprio museu. Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Ilone Seibel, do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, da Luciana Sepúlveda, pesquisadora do Museu da Vida e consultora desta série, e da Adriana Vicente, gerente educativa da Casa da Ciência, Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Eu agradeço ainda a participação da museóloga Josimar Pereira, direto do Maranhão. E você pode encontrar os textos referentes a essa série na nossa página na internet. Lá você encontra também o cronograma com os temas dos próximos programas e mais. Você pode enviar mensagens sobre as suas experiências bem-sucedidas. Anote o endereço www.tvebrasil.com.br/salto. Não perca o programa de amanhã, porque vamos falar sobre a relação entre museu, escola, comunidade e pesquisa. Até lá!